Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Reflexão de Valor. Para quem não me conhece, meu nome é Jardel Gambetta e no vídeo de hoje vamos falar sobre autorrealização e por que a grande maioria das pessoas aí tem a ideia distorcida sobre a autorrealização. Fica até o final desse vídeo comigo então para conferir. Bom, para a gente começar essa reflexão, podemos perceber aí a distorção em que a grande maioria das pessoas tem sobre autorrealização, sobre se sentir satisfeito ou até mesmo uma vida realizada, né? Sobre estar satisfeito com as suas condições de vida. E o porquê que isso acontece, já vou lhe falar mais à frente. O que a maioria das pessoas tem hoje como uma vida realizada? O que a mídia e o que até a internet hoje ela prega muito isso, né? E não é culpa das pessoas também que acabam induzindo ou levando para esse lado. Mais à frente você vai compreender o porquê. O que a gente acaba percebendo? Todos os coaches, todos os gurus, que a grande maior parte, né, que falam sobre autorrealização, sobre sucesso, eles apresentam uma vida cheia de dinheiro, com carrões ou até mesmo viagens o tempo todo. Mas não é essencialmente isso que vai trazer a autorrealização. Por que eu falo isso? Porque até mesmo essas pessoas que alcançam o sucesso e alcançam uma vida aí cheia de viagens, carros, casas grandes e tudo que o dinheiro pode comprar, elas raramente vivem no agora. Raramente tem essa percepção e a real percepção da vida. E por quê? Porque estão sempre nessa corrida maluca, estão sempre buscando mais. E quando atingem o objetivo que planejaram lá atrás, já tem outras metas estipuladas, e muitos até acabam estimulando isso, né? Que a meta nunca pode acabar e a vida parece uma corrida, porque nunca está vivendo verdadeiramente, aproveitando o agora. Está sempre em busca de novos objetivos e muito da percepção da vida passa e a gente acaba não vivendo, né? Ou não tendo a verdadeira compreensão do que é vida. E você já vai entender o porquê. Agora a reflexão fica um pouco mais profunda e apesar de eu ter dito que você já vai compreender, é algo que poucas pessoas compreendem, até porque você vai ver pouca gente na internet falando sobre esse assunto e tentando explanar até de uma forma que as outras pessoas compreendam. Porque se fosse algo que todo mundo compreendesse, você já viria mais pessoas falando, né, sobre a expansão da consciência, sobre conhecer quem realmente somos. E por que isso é tão difícil de compreender, ou até mesmo de ter mais pessoas aí falando sobre esse assunto e mostrando a verdadeira, a real, né, aonde está a autorrealização pessoal de fato. A gente quando é criança e tem uma liberdade do pensamento de fato, porque a gente ainda não está identificado com o conhecimento. A gente acaba, obviamente, pela inocência, na verdade a inocência vem da ignorância, e essa inocência, ela ajuda a criança a estar brincando, a ser leve, a não estar pensando no que fez de certo ou errado no dia de ontem, ou até mesmo se preocupando no que vai acontecer no dia de amanhã em tal situação. E quando a gente vai se identificando com o conhecimento, a gente vai enchendo a nossa capacidade de armazenar conteúdo, isso desde criança, a gente vai perdendo essa inocência. E não podemos confundir porque inocência, para a gente perceber a vida, é muito bom. A inocência da criança, obviamente, ela vem da ignorância, porque ela não tem ainda todo o conhecimento, mas a gente deveria de manter essa inocência para o resto da nossa vida. A inocência de não estar julgando todo momento como algo bom ou ruim, assim como não estar julgando todas as pessoas ou todas as situações, né, da nossa vida. E a inocência aliada à inteligência, ao conhecimento, já que a gente tem para não está sendo passado de bobo ou até mesmo tomar as melhores decisões, ela é válida. Essa seria a inocência que a gente precisaria manter. Mas então, voltando, a gente acaba adquirindo esses conhecimentos e
e vamos se identificando tanto com esse conhecimento e vamos perdendo essa leveza, vamos perdendo essa tranquilidade, porque a gente se identifica com esse pensamento. E o que é o se identificar com o pensamento? A grande maioria das pessoas hoje ainda acreditam que são os seus pensamentos. E o porquê que isso acontece? Quando a gente acaba se identificando com o conhecimento e a gente vai criando essa personalidade, e isso é natural porque a grande maioria das pessoas são assim, e é assim que elas vão estar ensinando seus filhos, ou vão estar... é a forma normal de viver a vida. Só que é uma forma normal que traz sofrimento, traz medo, e que na verdade nos distancia aí da autorrealização de fato, ou de ter uma vida aí mais tranquila, mais firme, né? Sem estar toda hora com medo, toda hora sofrendo e sem controlar as próprias emoções. Porque esse conhecimento ele cria a personalidade, cria o ego e cria essa identificação ou essa percepção de que a gente está separado de todos. É mais uma compreensão de que a gente faz parte de um todo, né? De um universo. E essa identificação com o conhecimento cria essa personalidade, esse ego na nossa mente, onde mantém esse pensamento compulsivo. E por que esse pensamento compulsivo ele nos faz tanto mal? Porque a gente acaba entrando num ciclo. Assim como eu falei, a pessoa às vezes chega no sucesso, ganha o dinheiro que desejaria, conquista a casa, mas nunca está contente, nunca está satisfeito e sempre vai ter momentos de insatisfação. E no decorrer da vida a gente acha que suprir esses momentos de insatisfação ou com alguma bebida ou com algum outro necessidade fisiológica aumentada, isso eu posso dizer, quando a pessoa sente ansiedade ou tem outros sentimentos aí, outras emoções ruins, acaba partindo para uma alimentação errada. E isso acaba descontrolando toda a vida. Por quê? Porque a pessoa busca em algo exterior preencher esse vazio existencial. E da onde surge esse vazio existencial? Da separação com nossa essência, de quem a gente verdadeiramente é. Porque quando a gente se identifica com esse conhecimento, a gente não tem mais a percepção ou a energia da nossa essência. Porque o que acontece? Assim como quando a gente analisa uma flor ou algum objeto, quando a gente já tem um nome, já conhece, a gente acaba tirando aquela atenção verdadeira de observar sem um pensamento, porque quando a gente está observando, a gente já tem uma ideia feita sobre aquilo. E o pensamento então rouba toda a nossa energia, acaba a nossa atenção estando mais no nosso pensamento, no nosso julgamento mental, do que na real percepção daquela flor ou daquele objeto, ou da situação, ou das pessoas e de toda a nossa realidade. Então essa identificação com o pensamento nos tira do real momento, do único momento que a gente vive, né? Que é o agora. Tanto que os pensamentos, a gente só pensa no futuro, ou só o futuro só existe, assim como o passado, só em lembranças ou só na imaginação, ou seja, só nos pensamentos. E essa identificação com os pensamentos, então, causa essa incompreensão. A gente acaba acreditando que é alguém separado do todo, isso na verdade não passa de uma ideia, de uma autovisão que a gente cria e que fica sempre na nossa cabeça. Por isso que a maioria das pessoas acabam acreditando que o pensamento são quem elas são, porque elas nunca param de julgar o momento, nunca param de julgar os outros, as situações, utilizam sempre desse pensamento compulsivo para estar analisando todas as situações. E como eu acabei de falar, é apenas uma visão, é apenas uma ideia. Então é algo falso, e por ser falso, está sempre com medo. Então se perguntar para uma pessoa por que ela sente medo de tal situação, existem os medos aí bem famosos, né? É o medo da crítica, o medo de ficar sozinho, o medo da perda do amor, o medo da morte, assim como tem outros medos, o medo da doença. São todos medos por que existem esses medos? Porque a gente está identificado com os pensamentos, e os pensamentos vão criando essa fragmentação do todo, essa separação. Então a gente acaba dependendo muito do material ou do mundo exterior para estar se sentindo mais seguro. Só que é uma segurança que nunca vai existir. Assim como o medo da morte, uma hora ou outra vai surgir, porque ela nasce dessa incompreensão
o que a identificação apenas com o pensamento traz. A gente acaba passando uma vida dependendo de crenças. A gente cria, devido a essa incompreensão, a gente cria confiança, né, em crenças, em algo que a gente realmente não conhece. E não passam apenas de mais ideias. E assim como eu falei, a gente possui uma visão, uma ideia sobre nós que é falsa, que tem medo do seu fim. Assim também são as ideias que a gente cria sobre algo que a gente não conhece. Passam a confiança até um certo ponto, mas é algo ilusório, não nos livra ou não nos liberta realmente, né, de todos os medos aí, de todo o sofrimento. E o sofrimento é algo que também acabamos achando como algo normal na nossa vida. E eu não estou falando aqui nenhum sofrimento de dor física, mas um sofrimento psicológico. E tem vários níveis de sofrimento psicológico. Muitas pessoas acabam não percebendo, mas até mesmo uma ansiedade, por mínima que seja, é um sofrimento. A maioria das pessoas que de fato então ficam à mercê dos pensamentos, dessa identificação apenas com o conhecimento adquirido, e acredito que elas são só essa personalidade que criaram, por que elas já acabam passando uma vida inconsciente? E tá aí, existe o nome, né, o despertar da consciência, para a gente acabar percebendo a nossa essência. Porque quando a gente está identificado só com os pensamentos, a gente não reconhece que é possível a gente controlar nossas emoções. É fato que algo fora de nós a gente não tem como controlar. Uma atitude de alguém, o que vai acontecer na natureza, independente do ambiente, nada disso a gente pode controlar. Mas como a gente reage a isso, é possível controlar. E muitos até falam, mas isso não é humano, se conseguir controlar as emoções. Isso já nasce de uma incompreensão também. Porque eu não posso controlar nada do meu exterior, isso é correto. Mas o que está aqui dentro é dever meu controlar. Mas então por que eu não controlo as emoções que eu sinto? Ou por que tem uma frase famosa, se de fato a gente tem o direito de escolha, por que a gente escolhe sofrer? A verdade é que a gente acaba perdendo essa opção de escolha, ou perdendo essa poder de escolha, quando a gente se identifica só com o conhecimento. Na Bíblia, né, parte religiosa, fala de Adão e Eva, e o que aconteceu com Adão e Eva não passa de uma história e uma parábola, né, contada na Bíblia, e é o que acontece com cada um de nós no início da nossa vida, porque a gente acaba se identificando com o conhecimento, assim como está na Bíblia, conhecimento do bem e do mal, que nada mais é se identificar com esse conhecimento. Não é que eu vou chegar numa situação ou num lugar e não vou mais reconhecer aquilo como melhor ou pior, mas eu não vou me identificar com meus pensamentos e tirar minha percepção da realidade daquele momento. Porque, assim como muitas pessoas falam, eu estava lá, mas eu estava só com o corpo. Mas a maioria das pessoas, não é que elas estão só com o corpo, mas a sua atenção não está realmente no presente ou realmente naquele fato. Porque está identificada com os pensamentos, e os pensamentos acabam roubando a maior parte da atenção. Porque já tem o pré-julgamento, já estão com aquele julgamento mental sobre aquela situação, sobre aquele fato. Obviamente, a gente continua sabendo o que é o certo e o que é o errado, mas a consciência de tudo, a gente acaba tendo uma ampla percepção e percebe que muitos dos julgamentos que a gente faz é o que causa nossas emoções ou nosso descontentamento. E não é que a gente não vai estar buscando algo melhor para nossa vida, ou não vai estar então buscando aí essa satisfação, né, material que muitos buscam o sucesso. Na verdade, é a partir dessa essência que a gente acaba abrindo um mundo de oportunidades, porque a gente vê o quanto limitado eram com os pensamentos, porque os pensamentos eles sempre são fragmentados. Apesar de uma pessoa ser muito inteligente, ela tem um conhecimento, pode ter feito 5 faculdades, mas se ela tiver identificada com os pensamentos, ela ainda vai estar de certa forma limitada. A compreensão dela ainda vai ser em cima desses moldes mentais. Por isso que é tão difícil a gente compreender algo que está para além do pensamento. Porque o próprio pensamento ele não vai querer ver o seu fim, ele não quer que você compreenda. É algo automático, né? Até as pessoas não percebem, por isso que acaba
chamando de estado de inconsciência. E quando a gente não compreende algo que está para além da nossa percepção, que a gente não consegue de fato entender, ou a gente encaixa nesses moldes mentais, que já é o que a gente está acostumado a entender, ou a gente acaba achando que isso não existe, porque pelo simples fato que não consegue entender. Então, isso não deve ser história, não existe na realidade. E essa incompreensão de a gente querer encaixar todos os nossos, o que a gente não compreende no nosso modo mental, no nosso conhecimento, acontece assim com a Bíblia. E isso acontece, não é hoje, não faz 100 anos, isso já há muitos anos. Porque a gente acaba tentando compreender a Bíblia tudo como uma história real. Jesus falava por parábolas, e isso ele mesmo falou, e assim como outras histórias na Bíblia que tá para a gente tentar compreender, né, de uma forma diferente, a gente acaba buscando compreender dentro dos nossos moldes mentais. E essa distorção traz para nossa entendimento atual desse falso eu que a gente vive, né? Dessa visão que a gente tem sobre nós, dessa personalidade, para então compreender da forma que achar melhor. Só que é uma forma que acaba não nos livrando desse sofrimento, ou não tira esses medos que a gente possui. E por isso que a gente deve aí buscar, né, entender, se aprofundar e se livrar aí desses condicionamentos mentais, ou melhor, dessa identificação com o pensamento. De fato, estar cessando o nosso pensamento. E eu já vou falar alguns exercícios aí que você pode estar começando a praticar para estar alcançando essa libertação. Bom, uma prática aí que a gente pode estar fazendo, e se você estiver no ponto, de repente já vai ser algo que vai lhe ajudar a compreender. Eu digo no ponto, talvez nesse nível de interesse, de se aprofundar. A gente está começando a observar nossos pensamentos. Sempre que possível, que estiver parado, sentado em algum momento, fazendo algo sozinho, de fato, tá observando o que está passando na sua cabeça, né? Quais pensamentos você está pensando. Sempre que lembrar, né? Parar e observar, você vai perceber que os pensamentos ou eles estão no passado, lembrando em algo que já aconteceu, ou vai estar no futuro, você imaginando em algo que vai fazer. Dificilmente você consegue estar pensando sobre o presente, ou pensando sobre o agora, sobre a atividade que você está fazendo. Porque o pensar sobre o presente, quando a gente de fato está com a nossa atenção no presente, a gente acaba ainda julgando aquilo que está fazendo. E está com atividade mental, está pensando. E isso que tira a nossa tranquilidade também, a nossa paz. Então sempre que você possível for, sempre que tiver oportunidade, comece a observar seus pensamentos e já se pergunte: se eu consigo observar o que eu estou pensando, quem é esse observador? Esse observador é a consciência. Embora de início, só observando, você não vai ter essa percepção, porque os pensamentos são tão automáticos e tão rápidos que já vai vir um atrás do outro, porque a identificação com o pensamento ela causa essa dualidade, né? É algo que é disfuncional, porque a gente não precisa ter um auto-julgamento sobre nós. Nós somos uma única pessoa. E tem sempre esse pensamento na nossa cabeça, ou julgando toda a nossa realidade sempre, o tempo todo, ou se auto-julgando, né? Que que todos aí falam, autoestima, auto-julgamento. Na verdade, a autoestima nem deveria existir, não precisaria se a gente não tivesse identificado com os pensamentos. Porque a gente pode estar assim, ter uma autovisão, mas não essa autovisão centrada e que causa tantos problemas, né? Que a gente acaba se auto-julgando o tempo todo. Então comece a observar seus pensamentos e assim que possível fique só alerta, só esperando o próximo pensamento, sem estar tão identificado. Se você tiver já com um nível aí de interesse, você vai praticar esse exercício e vai ver conforme mais a gente observa os pensamentos, mais a gente consegue se dissociar dele e perceber aí quem é o observador, que é a consciência, né? Que é quem a gente realmente é. Então, se você perceber esses pequenos espaços, é algo muito pequeno de início, mas se ocorrer, você já vai sentir uma tranquilidade, uma paz e um funcionamento aí muito melhor da própria respiração, do próprio corpo. Porque é algo que a gente não percebe, mas os pensamentos compulsivos e que geram todo tipo de sentimento, de emoção, de reação no corpo,
é algo automático, mas é algo que interfere muito no funcionamento do nosso corpo e prejudica muito, porque é como se a gente estivesse toda hora querendo interferir nessa inteligência que a gente tem, né, que é o funcionamento automático dos órgãos, que a gente não precisa estar pensando para o coração bater ou pensando para respirar, mas o pensamento incessante de todas as situações acabam tirando essa tranquilidade e então interferindo aí, né, no funcionamento de algo que já é da natureza, né, já é algo divino em nós, que é o funcionamento de todo o nosso corpo. Enquanto o corpo fica lutando para produzir saúde e energia, a gente fica com os pensamentos atrapalhando e sempre puxando para baixo, né, ou sempre prejudicando. Não é algo fácil de compreender, apesar de que é um estralo, né, para a gente passar para o próximo nível e ver de fato que existe essa consciência e que a gente pode sim estar se desapegando desses pensamentos e desse conhecimento aí que acaba dominando a gente, né? A gente ser dominado pela mente. É algo que traz tranquilidade, traz percepção para a vida, traz satisfação e a gente vê aí que a verdadeira autorrealização está no a gente se autocontrolar e não depender de algo externo para a gente se sentir melhor ou sentir a paz, tranquilidade. E a gente sabe aí que todas as reações que a gente tem, a reação de raiva, desconforto, insatisfação, é tudo reações de um estado inconsciente, porque com consciência a gente percebe que em essência a nossa natureza a gente é completo, a gente não precisa de nada fora de nós para estar nos preenchendo. Mas como eu falei, é algo que precisa ser compreendido, não pode ser mais uma ideia, não pode ser mais um conhecimento que você está agregando. As palavras, assim como todos os ensinamentos da Bíblia, eles mostram o caminho da verdade, os princípios, assim como eu falei sobre algumas práticas aqui, é algo que precisa ser provado, né? Precisa ser experienciado. Não apenas ter mais essa ideia na sua cabeça, porque ela não vai te trazer tranquilidade. Ela muitas vezes ela vai deixar mais inquietante, né? Vai estar pensando, mas claro, esse é o caminho, tem que estar aprofundar no verdadeiro autoconhecimento para estar se libertando aí dessa disfunção aí que a vasta maioria das pessoas vivem. Então a gente percebe que a gente consegue de fato controlar nossas emoções, controlar nossa reação, independente da situação, porque depende do estado de consciência. Se a gente não está gerando pensamentos automáticos, não está se identificando com esses pensamentos, automaticamente a gente não vai gerar emoção. A emoção ela provém do pensamento e muitas emoções elas já estão tão enraizadas que elas próprias já geram outros pensamentos e continua nesse ciclo. E esse ciclo a gente não acaba não conseguindo sair do ciclo por causa desse estado de inconsciência, na verdade. Não reconhece a emoção, né? Tanto que outras práticas até para estar eliminando emoções é de fato estar reconhecendo ela, aceitando a emoção, porque é algo do corpo a gente já rejeitar algo que está fazendo mal, e essa resistência ela acaba criando a mesma emoção, acaba gerando mais pensamentos do mesmo tipo, e nesse ciclo a gente fica inconsciente com esse sofrimento totalmente desnecessário. Por isso que reconhecer uma emoção é a gente colocar consciência, né? Colocar a luz nessa emoção, e toda escuridão não resiste à luz, ou melhor, qualquer escuridão não resiste à luz. A escuridão da incompreensão, quando a gente bota a luz e reconhece e aceita, ela se dissipa. E por isso que a gente termina aquele ciclo por ali, a gente reconhece, aceita, de fato tá com aquela emoção, mesmo um medo ou até uma ansiedade, se a gente reconhecer ela, não, eu aceito, tá ansioso, é normal, mas é algo que não pode, como eu falei, ser mais um pensamento, mas sim uma aceitação interior, reconhecer que está sentindo aquilo por causa de tais pensamentos que originou ou por causa de tal situação. Em seguida você vai perceber que vai diminuir e vai cessar aí todo sofrimento. Então no vídeo de hoje vamos ficando por aqui, uma explanação aí novamente sobre a expansão da consciência e por que a autorrealização é tão importante para a gente ter de fato a percepção da vida, né? Para perceber aí que a autorrealização ela não está de fato só nos bens materiais, que traz uma tranquilidade, traz uma segurança até certo ponto, mas não é o que vai verdadeiramente nos libertar. E essa compreensão aí da nossa essência, né? Perceber nossa consciência,
é o que faz a gente de fato reconhecer e compreender muita coisa sobre nós e sobre a vida em si. Então, eu queria agradecer quem ficou até o final desse vídeo. Um vídeo um pouquinho mais longo, mas que quem puder aproveitar aí vai ser de grande utilidade para sua vida. E quem não segue o canal, então fica o convite. Se gostou do vídeo, deixa um like. Se quiser comentar também, deixar alguma pergunta, tá aberto os comentários aí pra gente estar juntos aí no despertar da consciência. Um abraço e até a próxima.